bem-vindos a mais um Rádio Ciência. No Alentejo, onde o envelhecimento da população e a distância aos centros urbanos continuam a dificultar o acesso a cuidados especializados de saúde, a Universidade de Évora está a abrir novos caminhos para a reabilitação cardíaca com o projeto HeartFit. O que é isso? Para responder, temos connosco Jorge Bravo, professor auxiliar do Departamento de Desporto e Saúde da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora e investigador do Comprehensive Health Research Center. Antes de começarmos a nossa conversa, fica uma pergunta para quem nos está a ouvir. No Alentejo, quantos doentes cardíacos estão atualmente a ser acompanhados na fase comunitária do programa HeartFit? Se nos estiver a ouvir também no YouTube Music, pode responder nos comentários. Assim que nos ouve na rádio, espero pelo fim do programa para ver se a sua resposta está correta. Professor Jorge Bravo, o que é concretamente o projeto HeartFit e que problema pretende responder e resolver? Olá Luís, muito boa tarde. O programa, e obrigado pelo convite à Universidade de Évora, o programa HeartFit pretende dar resposta a várias questões do ponto de vista científico, que vão ser expostas mais adiante, mas pretende dar respostas também e sobretudo às necessidades dos doentes cardíacos que, após intervenção hospitalar, não têm, por norma, na nossa região e também em outras regiões do país, acompanhamento com tratamento para a sua doença, sobretudo do ponto de vista hemodinâmico, através de comportamentos de vida saudáveis, como atividade física, nutrição, acompanhamento psicológico, sempre mediados pelo médico cardiologista. O HeartFit pretende dar essa resposta, além de outras científicas e também sociais na prestação destes cuidados, não apenas a quem reside nos centros onde os cuidados de saúde existem, mas também e sobretudo na perspectiva de prestar cuidados a quem vive longe destes centros. Ou seja, é um serviço ou um cuidado que é prestado também com o auxílio médico, daquilo que percebo que me diz. Como é que isto funciona? Como é que funciona na prática estas sessões de exercício, não é? Exatamente. Por videochamada. É assim? Também tivemos. O HeartFit entra aí. Posso contar um pouco da história, claro, Luís, do HeartFit, como é que isto começou? A reabilitação cardíaca, ou a ideia de reabilitação cardíaca começa, estamos a falar de 2010, 2011, 2012, numa conjugação entre o professor Armando Raimundo, da Universidade de Évora, o Dr. Aguiar, que era na altura diretor de serviço de cardiologia aqui do Hospital do Espírito Santo, e de algumas pessoas que estiveram envolvidas, onde eu estive também, alguns internos da cardiologia naquela altura, e tentámos a partir desse momento criar reabilitação cardíaca. Foi complexo, sobretudo por falta de pessoal. Em 2017, 2018, entra aqui num programa de doutoramento uma ex-aluna nossa que felizmente já terminou, a professora Catarina Gonçalves, atualmente já é professora também, e nessa altura conseguimos, com o projeto da Catarina, avançar com o Hospital do Espírito Santo, em Évora, e aí tínhamos pessoas envolvidas, na altura ainda como interno, o Dr. João Paes, atualmente médico cardiologista também, que assegurou ainda enquanto interno a referenciação dos doentes para participar num programa de exercício físico para doentes cardíacos, não era ainda reabilitação cardíaca, e isso foi conseguido através do estudo da Catarina, que muito bem conseguiu reunir até 72 doentes, nessa altura divididos em 3 grupos, dois grupos a fazerem 2 intensidades diferentes de exercício físico, um grupo com intensidade moderada, 3 vezes por semana, outro grupo que fazia alta intensidade, portanto algo que era inovador ainda na literatura, não estávamos só nós a fazer, outros também, mas nós comprovámos que também era possível fazer cá, e tínhamos um grupo de controle também. Mais tarde, a Catarina já está a terminar, nós tivemos a possibilidade de nos candidatar a um financiamento no nosso centro de investigação com este projeto HeartFit. O que é que o HeartFit pretendia? Este programa que tinha sido desenvolvido aqui tinha sido com exercício físico feito in loco, portanto no centro de recuperação, aqui no pavilhão da Universidade de Évora, sempre coordenado pelo Serviço de Cardiologia, e as pessoas eram-nos referenciadas e eram alvo de um programa de reabilitação na comunidade, um programa de exercício na comunidade, que não ainda de reabilitação, porque não tinha fase 1 e fase 2, que são obrigatórias. Portanto, era apenas exercício físico para pessoas que não tinham outra resposta já na fase comunitária. E o facto de ser in loco travava ou limitava a possibilidade de pessoas que não fossem de Évora participarem, sobretudo pelas questões da deslocação. E então o HeartFit pretendia dar esta resposta, de estar no nosso ambiente laboratorial a perspectiva de prestar estes cuidados à distância com telemedicina. Era aí que eu ia chegar. Antes de lhe perguntar também aqui que nos diferenciasse exercício físico para doentes cardíacos e reabilitação, antes disso, colocar pessoas a fazer exercício físico ou reabilitação cardíaca sem alguém presente também tem riscos. Como é que isso é minimizado?
Daí tivemos que... Estas sessões são sempre supervisionadas, portanto garantiam supervisão em tempo real. Como é que nós pensámos na altura? Estamos a falar de 2021. O quê? Algo ligado às pessoas? Sim. Uma das variáveis mais importantes é o controle da intensidade. E nós conseguimos ter um controle da intensidade através da carga interna que está a ser prestada à pessoa. Nós prestamos uma carga externa à pessoa, não é? O exercício físico, e como resposta nós conseguimos tirar alguns indicadores, nomeadamente o nível de esforço que nós visualizamos, o nível de esforço que a pessoa percepciona e nos transmite numa determinada escala, mas também através de indicadores fisiológicos, como a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca é um indicador fisiológico que, a partir da prova de esforço que a pessoa faz inicialmente com o médico, nos dá limites, parâmetros onde a pessoa deve andar em termos de batimentos cardíacos durante a sessão para estar a trabalhar numa zona que já é de trabalho, que já capacita e que nos garante ao mesmo tempo a segurança que a pessoa não entra em taquicardias ou que, portanto, não passa aos limites que são estabelecidos pelo médico cardiologista. E este foi um aspecto fundamental que nós tivemos que garantir quando prestámos isto à distância. Porque, na verdade, nós no ArtFit não prestámos à distância. Mas como é que isso foi feito então à distância? Ou como é que é feito à distância? Boa. Tivemos que conjugar ali uma série de ferramentas, nomeadamente chamadas via Zoom ou via Google Teams ou Google Meets, na altura era o que existia. A pessoa tinha que nos projetar o seu telemóvel para nós conseguirmos ver a quanto é que estava a bater, porque tinha um cardiofrequencímetro ligado ao telemóvel. A pessoa tinha que ter um outro device, um outro dispositivo onde nos dava câmara para nós estarmos a visualizar e conseguirmos controlar não só sinais externos de fadiga, portanto, além da frequência cardíaca, também sinais externos de fadiga, como também correções posturais e correções de exercício físico e ver a pessoa. E a partir daqui íamos gerindo a sessão. Portanto, se estávamos a trabalhámos no máximo até com 3 pessoas em simultâneo. Portanto, a quantidade de dispositivos estavam ligados para aquilo. Isto gerou-nos um problema, aliás, tentámos encontrar soluções. Na tentativa de encontrar soluções, contactámos o professor José Saias, nosso colega do Departamento de Informática, e colocámos-lhe a questão. E o engenheiro José Saias, o professor José Saias, desenvolveu uma ferramenta chamada, adivinhe, Luís, HeartFit App. Esta HeartFit App, o que é que faz? Consegue estabelecer um sistema que nos permite ter uma chamada Zoom ou Meet à parte, mas ter numa central, portanto, numa aplicação que corre em browser, nem sequer é móvel, corre em browser, ter em tempo real os batimentos cardíacos com um ligeiro delay, estamos a falar até menos de um segundo, um ligeiro delay que nos permite ter a frequência cardíaca de cada um daqueles indivíduos. Logo, não estávamos já preocupados com esse fator, a pessoa entra naquela aplicação, controlamos, e isso vem-nos dar, um dos grandes avanços, porque nos permitiu até começar a incluir esta atividade já no Hospital do Espírito Santo, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, onde desde fevereiro de 2024 foi desenvolvido pela primeira vez o programa de reabilitação cardíaca comunitária do Alentejo, começando a fase 1, fase 2 e fase 3. Já tem então uma aplicação muito prática da questão. Presumo que daí também venham desafios no âmbito da biotecnologia, porque aquilo que me está a dizer, vamos à informática, mas temos equipamentos que têm de interagir diretamente com o corpo humano. Isso passou por vós também, essa ideia? Porque a universidade tem a biotecnologia também? É a nossa grande valência aqui na Universidade de Évora, Luís. É o facto de trabalharmos juntos diferentes departamentos de diferentes áreas e podermos partilhar conhecimento e encontrar soluções conjuntas. E esta possibilidade de bater na porta do gabinete do colega José Saias e disponibilizar-nos uma solução para um dos problemas que estávamos a enfrentar, nem todas as universidades têm, e nós, pequenos na dimensão, mas grandes na composição que temos lá dentro, juntámos-nos e isto foi desenvolvido. Esta ferramenta tem um potencial enorme. Se há outras ferramentas que o fazem, sim, telemetria, nós podemos utilizar telemetria direta. Atenção que a telemetria dá-nos mais do que apenas o traçado, do que apenas os batimentos cardíacos, não é? Dá-nos um traçado, garante outra segurança, mas os batimentos nesta fase comunitária são uma ajuda fantástica, sobretudo numa perspectiva centralizada, nós conseguimos estar a ver os doentes todos ao mesmo tempo e controlar o grau de esforço e dar parâmetros. Portanto, as pessoas, enquanto estiverem em verde, a sua frequência cardíaca estão na zona alvo, quando estiverem em vermelho já passaram, quando estiverem a azul ainda não chegaram à zona alvo. Portanto, este trabalho de desenvolvimento desta aplicação veio facilitar imenso o nosso trabalho e também o trabalho dos colegas que estão a trabalhar no hospital, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação e de Cardiologia. Uma coisa é mobilizar doentes para uma reabilitação cardíaca através de prescrição médica. Dia terça-feira, às 10 da manhã, atenção e tem de aparecer. Outra coisa é tê-los de forma voluntária a quererem continuar a cuidar da sua saúde, a serem utentes, ou seja, cuidarem de si próprios.
À distância, isto se calhar é um pouco diferente do que se tiver toda a gente na mesma sala a trabalhar ao mesmo tempo. Ou seja, há aqui uma vertente social do exercício físico que se perde. Como é que combate a desmotivação? Resultados do ArtFit, o Luís está a par. O que aconteceu no ArtFit, neste estudo que nós fizemos, que teve essa componente científica, nós comparámos sessões tradicionais, feitas in loco, com pessoas, 3 pessoas na mesma sala, com outras sessões que foram feitas à distância, com estas chamadas que nós estávamos a falar há pouco, e controlámos vários parâmetros. Nos diferentes parâmetros houve vantagens de um programa relativamente ao outro, portanto algumas diferenças significativas, mas relativamente ao grupo controle que não foi alvo deste tipo de intervenções, ambos os programas tiveram efeitos e nós já esperávamos isto. Uma das características, ou um dos indicadores que nós avaliámos foi o grau de satisfação. E, surpreendentemente, Luís, porque falamos num pós-Covid, numa altura em que as videochamadas estão muito em voga e muita gente utilizava em diferentes contextos, nós esperávamos que, ao nível da adesão, até fosse mais confortável as pessoas estarem em casa a fazer exercício físico e cada um por si e sem ter que se deslocar. Mas o que se verificou foi o oposto. As sessões do formato tradicional, portanto feitas in loco ou feitas no nosso espaço, tiveram maiores índices de satisfação do que as sessões à distância. Conclusão que nós tiramos daqui: a interação entre os indivíduos presencialmente dá outro tipo de sensações e daí que os níveis de satisfação se revelaram superiores no formato tradicional. E desta dimensão é possível escalar para uma dimensão maior? É um projeto que pode estar perfeitamente integrado no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo? Esse é o grande desafio que nós temos. Fazer um piloto aqui, o que está a ser feito neste momento em Évora com o trabalho destas pessoas que vos falei, acrescentando o Dr. Lino Patrício, que está na origem disso também num serviço inovador em Évora, também o CRIA, é dar um seguimento, dar um modelo que possa ser seguido por outras regiões. E nós estamos neste momento a desenvolver também projetos científicos que nos permitam ir atrás de financiamento para expandir este modelo que estamos a operacionalizar, expandi-lo para outras áreas, nomeadamente áreas do Alentejo, para verificar se realmente têm os mesmos efeitos e decorrem da mesma forma e se são execuíveis. Se forem, aqui provamos que é possível escalar este tipo de prestação de serviço numa lógica do Serviço Nacional de Saúde. Essa é a ideia, sim, final. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Rádio Ciência, hoje dedicado ao projeto ArtFit e à reabilitação cardíaca no Alentejo. Antes de nos despedirmos, fica a resposta ao quiz que lançámos no início. Atualmente, o programa ArtFit acompanha 9 doentes cardíacos na fase comunitária através de sessões de exercício supervisionadas à distância, em tempo real, por videochamada e com monitorização da frequência cardíaca através de uma aplicação digital. Professor Jorge Bravo, ainda há algo a acrescentar sobre isto? Sim, vamos acrescentar mais participantes que estão prestes a entrar. Voltamos ao formato tradicional, não descartamos o formato online para pessoas que não possam aceder às nossas sessões aqui. Portanto, neste momento conseguimos dar resposta aos 2 formatos. Muito obrigado, professor Jorge Bravo. Rádio Ciência é um programa da DNFM, produzido em parceria com a Universidade de Évora, realização de Luís Matias. Está no ar de 2 em 2 semanas, à sexta-feira, às 11h30 e 16h30. Pode seguir o podcast na página dnfm.com ou no YouTube da DNFM, onde pode subscrever e receber uma notificação sempre que existir um novo programa. Até à próxima emissão.